que nós temos é, obviamente, uma polarização que já começou no momento em que Francisco tentou implementar muitas das reformas. Reformas essas que, obviamente, chocavam com a Cúria Romana. Vou dar alguns exemplos. Redução do salário dos cardeais, redução dos salários dos religiosos na Santa Sé em Roma, obviamente não espalhados pelo mundo, mas aqueles ali na administração central, os príncipes da igreja, basicamente, viviam. E aí isso tudo criou, obviamente, um enorme mal-estar em relação ao Papa, desses cardeais, desses religiosos que perderam privilégios e perderam, obviamente, renda. Só para a gente colocar aqui num contexto, um cardeal hoje no Vaticano recebe mais ou menos 5 mil euros como salário, sendo que, obviamente, ele tem toda a parte das despesas já coberta. Então, o que fez o Francisco já desde 2021 é tentar justamente uma reforma para trazer uma certa coerência em relação ao que a igreja prega e o que a igreja é. Né? Essa era o grande desafio. Então, ele reduz salários, ele corta, inclusive, privilégios de muitos deles e tenta fazer uma reforma. Por quê? Porque os recursos, a arrecadação da igreja caiu. Primeiro caiu ali na pandemia, né? Quando, obviamente, o Vaticano é obrigado a fechar, todo mundo fechou, o mundo inteiro. Quando o Vaticano é obrigado a fechar justamente o Museu do Vaticano, Capela Sistina, tem uma queda, obviamente, do turismo, tem uma queda, claro, da arrecadação com o turismo, e aquilo ali afetou de uma forma muito profunda as contas do Vaticano. Primeiro ponto. Segundo ponto, óbvio, o número de católicos no mundo também cai, e com isso as contribuições de fiéis pelo mundo todo para a igreja também caíram nos últimos anos. Para completar, nós temos aí, claro, uma situação demográfica que não é exclusiva do Vaticano, mas, claro, com os religiosos cada vez mais velhos, cada vez vivendo mais. E viver mais, obviamente, significa que o fundo de pensão do Vaticano também é, obviamente, colocado sob pressão. Então, óbvio, essas contas não fecham. E aí o que o Papa Francisco tentou fazer foi justamente fazer essa reforma para voltar a ter um déficit zero, uma tentativa de sanar as contas do Vaticano, mas enfrentou enormes resistências. E aí, todo esse debate que aconteceu, para você ter uma ideia, Vivi, logo antes, basicamente, da internação dele, aquela internação longa que ele teve em Roma, 3 dias antes, ele criou, inclusive, uma comissão para que esses cardeais pudessem buscar formas de equilibrar as contas, porque, claro, as propostas dele não estavam sendo aprovadas pela Cúria. Algum jeito precisava ser encontrado. É aí o que ele faz, cria essa comissão, mas logo depois ele é internado. E aí nós sabemos o resto da história. Agora, o conclave, vocês têm razão, o conclave começa no dia 7, mas o debate, a negociação, a articulação, o destino da igreja já está sendo tratado neste momento, nessa semana, obviamente vai ser fundamental para essa articulação. E nessa articulação